Olá, gente, tudo bem? Deus abençoe todos vocês na paz e na graça de Cristo Jesus. Que Deus ilumine o seu coração com muita paz, muita alegria, muita felicidade e tudo de bom. Amém? Irmãos, eu tenho visto nos últimos dias, há muitos anos eu venho vendo isso, mas nos últimos dias está pior. Uma dificuldade que está tendo para as pessoas até que não são cristãs, similar à palavra de Deus. Porque muitos pregadores estão causando uma dificuldade, né? Uma dificuldade para as pessoas se converterem, né? A palavra de Deus diz que não devemos dar crédito a qualquer espírito, antes provai se o espírito procede de Deus. O que quer dizer isso? Porque mesmo você ouvindo uma palavra que é dentro da Bíblia, mesmo você vendo uma palavra de Deus, você tem que tomar cuidado se não é o diabo querendo te manipular. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele usou o próprio Salmos 91 para derrubar Jesus lá no deserto. E o pior, ele vem no momento que você mais está precisando de uma solução. É ou não é? Então Satanás usou o Salmos 91 para derrubar Jesus lá no deserto. Eu tenho visto que está tendo dificuldade para as pessoas assimilar a palavra de Deus. Esse dia eu estava vendo um pregador mirim, né, por nome de Miguel Oliveira. Se eu não me engano, ele é de Carapicuíba de São Paulo. E esse pregador mirim, ele está pregando, ele cai, o espírito dele sai dele, ou a alma dele, não sei o que é aquilo, o espírito dele sai dele, vamos dizer o espírito, e ele fica como morto, dado como morto, de repente ele ressuscita, e já não é mais o espírito dele, é como se fosse um espírito revelador, um espírito de revelação, vamos supor, eles dizem que é o espírito de Deus, né? E aí, entra naquele jovem e ele se levanta e começa a profetizar. Deus está mandando dizer isso como se fosse um espírito de profecia, mas é um espírito de adivinhação. Não vou mostrar foto aqui, não vou mostrar vídeo, porque não vale a pena, né? E ele disse, e o pior, que ele diz que é Deus profetizando. E para achar pouco, ele participou de um podcast, que nesse podcast o apresentador pergunta assim: você está falando em línguas imitando o seu líder. Você acha certo imitar o seu líder? E falar em línguas? Ele disse, olha, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quer dizer, ele confunde, né? Porque quando Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo estava dizendo o quê? Prego o evangelho de Cristo assim como eu estou pregando. Por quê? Porque Paulo não ia mandar ninguém imitar ele si próprio. Até porque Paulo era falho, né? Paulo teve uma discussão com Bernabé, né? E até eles se dividirem. Porque os dois, eles não falavam a mesma língua. Pregavam o mesmo evangelho, mas de maneira que eles entendiam diferente um do outro, né? E aí esse jovem pregador, ele disse assim, Paulo mandou ser imitador dele como ele é de Cristo, mas não é imitar, não é ser um eco de Paulo, gente. Paulo estava se referindo, prega o evangelho de Cristo assim como eu estou pregando. Não é imitar Paulo, porque Paulo era falho. Paulo era um homem falho. Então, quando a Bíblia diz, sede meus imitadores, não é eu querer ser um eco de alguém. Alguém tem uma voz e eu quero ser um eco. Não. Você pode pegar um exemplo de alguém, gente, um bom exemplo de alguém. Pode. O que não pode é você querer ser a cópia, a xerox, né? Daquela pessoa. Porque aí você complica. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, as pessoas, aquele povo, continuar pregando o evangelho de Cristo como Paulo pregava. Aí ele começou a falar, né, o Miguel Oliveira, né?
pregador mirim, no podcast, dizendo, não, mas qual o problema eu imitar meu líder em falar em línguas? Porque os pastores da Universal imitam de Macedo, os pastores da Deus é Amor imitam o Davi Miranda, o povo da Mundial imita o Valdemiro, o povo da Madureira imita o Samuel Ferreira, imita mesmo, né? O povo da Graça imita o R.R. Soares, mas não está certo, gente. Não está certo isso. Se tem que pegar um exemplo de alguém, tudo bem, concordo. Mas ser um eco de uma voz, isso não está certo. Porque aí você vira uma coisa mecanicamente, artificialmente. E não é por aí, né? Você pega um exemplo de alguém, do seu líder, tudo bem, mas imitar ele, ficar falando o que ele fala, então não é Deus que está mandando. Você tem que ter o seu caráter próprio. Pegar um exemplo, tudo bem. Mas ficar imitando o tempo todo, isso não é profético, gente. Então, imitar Paulo, que ele diz, como eu imito Cristo, é no sentido de pregar o evangelho. E Deus está mostrando, gente. Deus está mostrando que tem muito engano. Satanás usou a Bíblia, Salmo 91, para enganar Jesus no deserto. Tome muito cuidado. Isso está dificultando as pessoas se converterem, está dificultando as pessoas ser curadas, ser prósperas e, principalmente, ser salvas. O que você acha disso? O que você acha disso? Deus está avisando, gente. Por isso Jesus diz, examinai as Escrituras, porque nela está a palavra de vida eterna, de salvação. Deus abençoe todos. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus.